Na manhã de 27 de maio, ou melhor, do ano 26 agentes armados uniformizados entraram na sede do partido governante do Estado europeu e começaram a recolher documentos. E isso não é a Bielorrússia, você errou, e nem mesmo a Hungria, é a Espanha, um país da OTAN, um país da União Europeia. Mas aqui está uma pergunta que ninguém vai fazer em voz alta hoje. Por que exatamente agora? Quando é interessante, como dizem, o tempo, os acontecimentos, o que exatamente mudou nos últimos 5 meses para que, de repente, desmorone um esquema que funcionou por 20 anos? Aliás, vou falar desse esquema um pouco mais tarde. Muito interessante, por sinal. A resposta está em Nova York, na cela. Quem está lá? Nicolás Maduro. Hoje vou contar para vocês uma história que ainda não tem um final oficial, certo? Mas tem um começo maravilhoso. Maravilhoso. Apertem os cintos, senhoras e senhores, antes de continuarmos um paradoxo. Quando em 3 de janeiro de 1926 as forças especiais americanas capturaram Nicolás Maduro diretamente em sua residência, altamente protegida em Caracas, todo o mundo democrático ou permaneceu em silêncio ou apoiou cautelosamente a operação. Capturaram o ditador, certo sim, o narcoterrorista, o homem sob cujo governo 8 milhões de cidadãos fugiram da Venezuela. Mas um líder gritava sobre a violação do direito internacional, sobre soberania, sobre inadmissibilidade, e gritava de forma nervosa, o que, como se descobriu, tinha muitos motivos. Esse era Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, líder do Partido Socialista Operário, igualzinho ao de Hitler, sim, Partido Socialista Operário, só que esse é da Espanha e aquele era da Alemanha, esse mesmo homem. Aquele que depois vai bloquear as bases militares americanas em seu território, por causa de outro estilo. Esse mesmo homem, cujo partido hoje está paralisado de medo, eles até conseguiriam prender os seus, sim, mas aquele que organizou e armou tudo isso, eles não conseguem prender, não têm coragem suficiente. Ouro venezuelano. Vamos começar pelo dinheiro, porque na política, como em qualquer lugar, é preciso perguntar: a quem interessa? É vantajoso? A Venezuela sob Chávez e depois sob Maduro não era apenas uma ditadura? Era um esquema financeiro que canalizava o dinheiro do petróleo através da empresa estatal de petróleo, a PDVSA, e o colocava nos bolsos dos aliados ao redor do mundo. Opa! E a gente não sabia disso? Não, senhores, essa não é a minha versão. São depoimentos sob juramento dados ao Tribunal Americano. Hugo Carvajal. General, chefe da inteligência militar da Venezuela por muitos anos, um homem conhecido pelo apelido de El Polo. Bem frango, no nosso idioma, né? Ele sabia e fazia tudo. Em 2019 ele foi preso. Ele ficou preso em Extremisa, perto de Bodrino, e prestou depoimento ao tribunal espanhol. Depois, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde se declarou culpado de narcoterrorismo e começou a cooperar com a investigação. Veja o que ele revelou. O governo venezuelano financiava ilegalmente. Financiava movimentos políticos de esquerda em todo o mundo por pelo menos 15 anos em todo o mundo, inclusive na Espanha. É por isso que o tiramos de lá com tanta urgência. Caso contrário, ele, como Epstein, teria acidentalmente comido alguma coisa e morrido. Durante 15 anos em todo o mundo, através da Companhia Petrolífera Nacionalizada, especificamente na Espanha, foi financiado o partido Podemos, aquela mesma que posteriormente entrou em coalizão com o Partido Socialista de Sánchez. O esquema era elegante em sua simplicidade. A empresa petrolífera firmava contratos com empresas de fachada. O dinheiro passava por offshores, às vezes por estruturas iranianas. E acabavam onde os senhores socialistas precisavam, nos fundos políticos. Bem, em algumas mídias que depois trabalhavam para eles de forma desinteressada, nos centros de análise que depois apoiavam o partido político por algum motivo, também no bolso das pessoas certas. Pessoas certas são necessárias. E de que as pessoas certas precisam? As pessoas precisam de dinheiro. No fim, tudo se resolve. Isso foi um investimento. Isso é um investimento. Simplesmente investiram em pessoas, investiram no governo, investiram em partidos. E Maduro comprava proteção política na Europa e conseguia isso. Intermediário. Há uma pessoa que está no centro dessa teia. O nome dele é José Luiz Rodrigues Zapatero. Lembre-se desse sobrenome. Ele foi primeiro-ministro da Itália, de 2004 a 2011.
Claro, socialista, bem, naturalmente socialista, antecessor de Sanches e, por uma estranha coincidência, intermediário entre Maduro e o mundo ocidental, durante todos esses últimos anos. Zapatero viajava regularmente para Caracas. Oficialmente, para manter o diálogo com os irmãos mais novos. Extraoficialmente, mantinha as portas abertas. As portas das instituições europeias, as portas do governo espanhol, as portas da legitimidade internacional. Tudo isso para um regime que deixava seus cidadãos morrerem de fome. Mas para os socialistas isso não fazia a menor diferença. O Parlamento Europeu questionou diretamente a Comissão Europeia. Ouçam. Vocês não estão preocupados, rapazes e moças, com os laços constantes e estreitos entre membros dos partidos governantes da Europa, em particular da Espanha, e com regimes que têm ligações comprovadas com o tráfico de drogas? Resposta. Resposta clara e direta, não deveria ter ocorrido. Bem, por enquanto, mas agora Zapatero foi convocado ao tribunal como suspeito. E quem pressionou? Ah, não sabemos quem poderia tê-los pressionado. 7 dias antes da busca de hoje, houve uma busca na casa dele. Nossa, uau, nossa. Dinheiro político. Em 2020, durante a Covid, a Espanha distribui subsídios estatais. 53 milhões de euros, uma quantia pequena, recebe a Liozinca, minha pequena empresa chamada Plus Ultra. O diabo está nos detalhes, certo? A Plus Ultra é uma empresa espanhola, mas pertence a venezuelanos. Especialistas dizem que ela não cumpre os critérios para receber ajuda. Bem, é pequena demais, insignificante demais, mas pertence aos venezuelanos certos. E ela recebe dinheiro de graça como um presente. A investigação questiona se isso não seria lavagem de dinheiro. O dinheiro público, por assim dizer, está indo embora. E o dinheiro público dos contribuintes, certo? Entra lá e sai limpo, você está absolutamente certo. E volta para as estruturas venezuelanas. Dinheiro legal, olhe para a conexão. Plus Ultra, proprietários venezuelanos, Zapatero, governo Sanches, que aprovou o subsídio. Ou seja, já não é mais teoria que eles aprovaram o subsídio para si mesmos. Esses são materiais do processo criminal do Tribunal Nacional da Espanha. E ainda não chegamos ao mais importante, o que exatamente aconteceu entre Washington e Madrid em 2025 e 2026 e por que isso mudou tudo. Sanches ficou maluco. Ele mexeu com a pessoa errada, como dizem. O tesoureiro de Maduro. Tem outro personagem, um personagem muito curioso, Alex Saab. Tipo, o carro, sabe, né? Um empresário colombiano que de fato se tornou diplomata oficial da Venezuela. De fato, ele virou o laranja do Maduro. Era por meio dele que passavam bilhões. O que é um laranja? Bom, o Putin também tem alguns laranjas, né? Esse é o amigo dele, o violinista, que disse: "Poxa, eu tenho 2 bilhões na conta. Nossa, eu nem sabia que já tinha juntado tanto." Esse tal de Saab montou os esquemas. Ou seja, através do Irã, de países africanos, de bancos turcos. Foi ele quem negociava, decidia para quem e quanto pagar. Em 2020, o avião de Saab pousou para reabastecimento em Cabo Verde. E a pedido dos Estados Unidos não deixaram ele sair de lá. Maduro, ou seja, simplesmente teve um ataque de nervos exigindo a libertação dele. Ameaçou com algo, não se sabe exatamente com o quê, ou atacar os Estados Unidos, sequestrar alguém, fazer algo, ou prender o ministro das Finanças dos Estados Unidos, mas ninguém acreditou. Em 2021, extradição para os Estados Unidos, confissão de culpa e, como já imaginamos, colaboração com a investigação. Saab sabia para onde ia o dinheiro, os nomes, contas bancárias e quem eram os destinatários europeus. As contas podem mudar, mas não os destinatários. Fontes. Pare por um segundo e faça a si mesmo uma pergunta simples. Se você é um político de esquerda, europeu, americano ou canadense, aqui, certo, né? Então vamos imaginar, certo? E você diz que luta por justiça, por igualdade, pelos oprimidos, pela democracia contra as ditaduras. De quem você jamais deveria aceitar dinheiro, em nenhuma situação. Vamos refletir sobre isso juntos. Bem, a resposta lógica, não das ditaduras. Sim, correto, tipo, não de terroristas, não de cartéis de drogas, de regimes que colocam pessoas em campos de concentração, apedrejam mulheres, enforcam homossexuais em guindastes de construção só porque são homossexuais. Lembre-se da sua resposta.
E agora olhe para o que realmente aconteceu nos últimos, digamos, 20 anos, certo? Venezuela. Narca. Venezuela, regime narco-terrorista de Chávez e Maduro. Então vamos olhar país por país. Primeiro, os vizinhos. Argentina, o famoso escândalo da mala, 2007. O venezuelano Antonini Wilson foi detido em Buenos Aires. Buenos Aires, desculpe, com $800 mil em dinheiro. Ele tinha $800 mil em dinheiro, certo? O dinheiro ia para a campanha eleitoral de Cristina Kirchner. Mas à esquerda, impossível. Bem, e claro, amigo pessoal e tudo mais, tudo isso, beijos na boca. O processo judicial em Miami, em 2008, confirmou oficialmente. Foi uma operação dos serviços secretos venezuelanos. Ou seja, os serviços secretos venezuelanos pegaram eles com $800 mil, talvez até muito mais. Talvez tenham mandado um de 10, como é que a gente vai saber? Eles financiaram a campanha eleitoral de Cristina Kirchner, que, ela foi primeiro esposa do presidente, depois se tornou presidente. E após o fim do mandato, elegeram um presidente de fachada e ela virou vice. Que moça impressionante. Sim, o Brasil também não está longe disso. O Partido dos Trabalhadores do Lula. O Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nas plantações de cocaína, companheiro de Hugo Chávez no socialismo militar. O partido virou o centro de uma rede de corrupção, segundo o tribunal, inclusive financeira. O dinheiro era usado para eleições, subornos e intimidação. Legal, né? Ok, vamos para a Europa. Lá, claro, tudo é diferente. Na Europa tudo é diferente. Então, Itália. Alessandro de Batista foi a Caracas, defendia publicamente Maduro. Pois é, e o caso de financiamento ilegal do partido com dinheiro venezuelano está em andamento agora. A aliança com Maduro e o fato de ter ajudado e tudo mais, ninguém contesta, só dizem que dinheiro. O dinheiro simplesmente apareceu aqui, não sabemos de onde veio para o escritório. E tinha dinheiro lá, de onde veio, não sabemos. Corbyn e parte dos trabalhistas, isso é no Reino Unido. Já, o dinheiro venezuelano passava por fundos. Os investigadores apuram o recebimento ilegal de dinheiro do exterior, mas o caso ainda não foi ao tribunal. Você sabe por que começaram a investigar de repente? O assunto ficou parado por muito tempo, sem ação. E agora, do nada, começaram a trabalhar nisso. Não dá para entender, né? Quem pressionou eles? De onde o investigador tirou essa informação de repente? França? Mélenchon? Defendido publicamente. Visitou Maduro. Visitava Caracas regularmente. A investigação criminal está em pleno andamento. Chama-se Ligações Financeiras e Dinheiro Suspeito. Grécia, Alemanha, lá e também Die Linke. Anos de turismo político em Caracas. Turismo político. Palavras interessantes, não é? Esse é um termo, não fui eu que inventei. Turismo político. O que isso significa? Iam bajular Maduro pelo meu dinheiro. Defesa do regime nas tribunas parlamentares. Dos dois países, sempre havia aventureiros e políticos de ocasião. Dinheiro na Rússia. Depois de voltar, sempre defendiam o regime no parlamento. E diziam que eram os americanos que inventavam, que lá tinha algum tipo de droga. Não tem droga nenhuma lá. Envergonhados, escondiam as marcas da cheirada no rosto. Sarah Wagenknecht, acho que é assim que se pronuncia, né? Então, ex-líder do Die Linke, Sarah Wagenknecht. Ex-líder, então, do Die Linke? Como sempre, pronuncio tudo errado. Agora é líder do próprio partido. Aqui são só 3 letras, então será fácil para mim. BSV, não BMW, mas BSV. Transmissões na televisão russa. Isso se voltou para o dinheiro da Rússia e não para o dinheiro da Venezuela. Viagens a Moscou, sobre as posições do Kremlin, sobre a Ucrânia, sobre o gás. Era preciso promover o gás, porque pagavam por isso. Sobre a OTAN. Se você é de esquerda, então você meio que deve ser contra os bandidos russos, certo, né? Eles são a favor. E esses não só os defenderam, existem tentativas bem documentadas de conseguir, digamos, uma história. 17 milhões de euros de estruturas russas. Esse é o caso Metropol de 2018. Um caso muito conhecido. Procure no Google. Metropol 2018. 17 milhões de euros. Beleza. O mesmo Corbyn, ou seja, o Kremlin usou os trabalhistas britânicos para transmitir suas mensagens. Zênia, eles têm uma facção. Lá havia no parlamento, no britânico, uma facção própria, comprada com o dinheiro deles, que funcionava. Porque eles vinham de um meio progressista e soavam mais convincentes do que se fossem apenas russos vindo e gritando nas praças. Nos Estados Unidos, aliás, também.
Então, trolls, essas fábricas organizadas na Rússia em 2016 apoiavam quem, você acha? Quem eles apoiavam, os trolls? Eles apoiavam o Trump. Eles apoiavam Sanders, Jill Stein e o Black Lives Matter. Isso. A Rússia usa fundos offshore para financiar políticos que dificultam o desenvolvimento energético do Ocidente, segundo repetidos relatos das agências de inteligência. Por que o Partido Democrata dos Estados Unidos ignorou isso? Bem, e se eles estivessem interessados em não desenvolver a própria energia nos Estados Unidos e no Ocidente, ou seja, suas próprias fontes de energia, não está claro por quê, certo? Clinton disse que não iria desenvolver. Clinton. Naquela época, quando ele era presidente e faltavam 2 ou 3 anos para o fim do mandato, apresentaram-lhe um plano de desenvolvimento de gás, petróleo e carvão. Ele olhou para isso e disse, e ainda por muito tempo, não, eu já não vou mais estar no cargo, vai ser outro. E de modo geral, não vamos fazer isso, vamos comprar. Ok. E quanto a conseguir financiamento da China? A China, afinal, é governada pelo Partido Comunista que colocou milhões de uigures em campos de concentração. Ultimamente, antes disso, eles prendiam uma quantidade enorme de todo tipo de pessoas. E agora, bem, começaram a perseguir os uigures. Canadá. O fundo de Pierre Trudeau recebeu $200 mil de 2 bilionários chineses em 2016, o que me surpreende, pois achei até pouco. O dinheiro só foi devolvido em 2023 depois do escândalo. Devolveram. Bem, pressionaram tanto ele que ele foi obrigado a devolver. Eu não sei quanto ele recebeu, mas devolveu 200 mil. O presidente do fundo e vários membros do conselho renunciaram. Sabe por quê? Eles sabiam quem deu. Por que deu? E eu suspeito que eles também sabiam sobre outras coisas que foram dadas e que não foram divulgadas. Canadá. O deputado liberal Hang Dong. A inteligência canadense informou ao governo que ele é simplesmente um agente de Pequim, da China. O primeiro-ministro Trudeau ignorou publicamente. A senadora dos Estados Unidos, Dianne Feinstein. Ela era minha senadora. Seu motorista de longa data acabou sendo um espião chinês. O FBI o expôs em 2018, ela não poderia demiti-lo depois disso. Eric Swalwell, deputado democrata, agente chinesa. Christina Fang. Trabalhava na empresa dele, tinha ligações com pelo menos 2 prefeitos democratas. E tinha um relacionamento íntimo com ele. Aliás, mesmo depois de terem informado a ele que ela trabalhava para a China. E ela é uma espiã chinesa. Mas o mais importante, claro, é que Joe Biden, pelo menos 2 de seus parentes, seu irmão James e seu filho Hunter, receberam dezenas de milhões de dólares da China. É totalmente incompreensível para quê? Bom, tudo bem. Então, Irã, um regime que executa pessoas por não cobrirem o cabelo, enforca homossexuais, financia o terrorismo em todo o Oriente Médio. Nossos democratas alegremente pegam dinheiro deles. E os protestos estudantis contra Israel nos campi americanos são financiados por fundações do Catar e da Turquia. Especificamente para isso. E não é ideologia, senhores. Eles não se importam, é só negócio. Isso é basicamente prostituição, mas política. Ao declarar estar à venda, quem pagar mais leva, mesmo que seja o inimigo da sua pátria. Assim, você acaba trabalhando para o inimigo. Tudo certo. Digamos que trabalho para o inimigo porque pagou melhor, não por apoiar suas ideias. Eles chamam isso de internacionalismo progressista. Na verdade, é um internacionalismo anti-ocidental. Uma coalizão funcional de todos que querem enfraquecer os Estados Unidos da América, destruir a OTAN, isolar Israel, minar sua economia de mercado e coisas do tipo. Aqueles que os financiam não o fazem porque amam o socialismo. Teherã executa comunistas em casa. Pequim investiga e fuzila uigures. Reprime LGBT. O que une todos eles é uma coisa. Todos odeiam a ordem mundial americana. Encontraram nos partidos de esquerda ocidentais os contratados ideais para essa sabotagem. Por 20 anos, isso foi difícil. Durante 20 anos, isso foi encoberto. Durante 20 anos, qualquer um que apontasse isso era chamado de teórico da conspiração, macartista, paranoico de direita. Aliás, na União Soviética chamavam de desviacionista de direita, e aqui diziam paranoico de direita. Uma grande diferença. 2 grandes diferenças, como dizem em Odessa, né? Durante 20 anos, a mídia ocidental, aquela mesma que era indiretamente financiada pelas mesmas fontes através de subsídios, publicidade, parcerias, chamava isso de absurdo.
Mas vamos voltar para a Espanha. E é aqui que a história dá uma reviravolta que a maioria dos analistas ainda não conseguiu juntar em um quadro só. Crônica da Ruptura. Olhe para a cronologia do relacionamento entre Sanches e Washington, e você verá não divergências aleatórias, mas uma linha sistemática de confronto. Outubro de 2025. Todos os 32 países da OTAN concordam em aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB todos, exceto um. A Espanha, sob a liderança de Sanches, se recusa, o único país da aliança. Sanches considera 2,1 suficiente e realista. Trump, naturalmente, não esconde sua irritação. Ele diz estar muito insatisfeito com a Espanha e não é o único que não aumentou o número para 5%. Considera isso uma falta de respeito com a OTAN. Uma falta de respeito sem precedentes, disse ele aos jornalistas na Casa Branca e acrescentou: pensei em punições comerciais com tarifas. Acho que vou fazer isso. Trump também sugeriu considerar a exclusão da Espanha da OTAN, por se recusar a cumprir as obrigações de aliado. 26 de fevereiro, 26 de fevereiro, 26 de março, 2 de junho, 26 de março. Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã. Sanches é o único líder da UE que condena abertamente a operação e dá o próximo passo. Proíbe o uso das bases militares americanas em território espanhol, ou seja, as bases de Rota e Morón para a operação contra o Irã. O Pentágono é obrigado a transferir uma dúzia de aviões-tanque, ou seja, da Espanha para a base de Ramstein, na Alemanha. Trump explode dizendo que a Espanha é horrível e coisas do tipo. Março, abril. Trump explode, Espanha é horrível e coisas do tipo. Março, abril e agora Pedro Sanches vai ainda mais longe. A Espanha fecha o espaço aéreo para aviões militares americanos ligados ao conflito com o Irã. A Espanha retira seu embaixador de Israel. Trump ordena ao Ministério das Finanças que elabore um rompimento total das relações comerciais com a Espanha. Então, até maio. A Espanha, sob a liderança de Sanches, é o único aliado dos Estados Unidos na OTAN que recusou os compromissos de defesa da aliança, bloqueou as bases militares americanas, fechou o espaço aéreo para aviões americanos, condenou a operação contra Maduro e condenou a operação contra o Irã. E o mais engraçado de tudo isso é que tem ligações documentadas com o regime de Maduro através das estruturas partidárias. Viva! Ou seja, em outras palavras, ele está nas mãos da Venezuela, 3 de janeiro de 1926, às 2 horas da manhã, horário de Caracas. Delta Force, 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, ataque à infraestrutura militar, ataque à residência, às 2 horas e 28 minutos. Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores estão nas mãos dos militares americanos. 5 de janeiro, helicóptero, Tribunal Federal de Manhattan, acusação de narcoterrorismo, conspiração para lavagem de dinheiro ligada ao cartel de Sinaloa, a organização chamada Trem de Aragua. Maduro diz, eu não sou culpado. Bem, ele diz isso de dentro de uma cela, e a cela fica em uma prisão no meio dos Estados Unidos. Amigos, agora há pouco eu lembrei, descobri de repente cerca de 100 exemplares não vendidos das minhas coletâneas de contos. São contos humorísticos, engraçados. Acidentalmente ficaram escondidos. Bem, já que encontrei, vou vender eles em um lote final. Mas, diferente dos outros livros, esses eu vou autografar. Na descrição você vai encontrar o link e lá, quando estiver preenchendo o endereço ao fazer a compra, vai ter uma opção, um comentário, uma mensagem e é nessa mensagem que você escreve sim. Nessa mensagem, escreva o nome do comprador, o seu, e também o texto que você gostaria que eu escrevesse. E aí, claro, eu vou autografar lá. Querida Marina, feliz aniversário, ou qualquer outra coisa que você quiser. O livro em si custa $20 e o envio depende se você mora nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo. Sempre é possível, digamos assim, antes de clicar no botão de comprar, ele calcula lá quando você está finalizando a compra. Por precaução, envie novamente a mensagem sobre qual dedicatória você deseja para o seguinte e-mail. Então, rtf.comerton.global. Bom, vai estar ali embaixo. RTF, nosso site é .comerton.global. Essas histórias são da minha vida. Provavelmente foram escritos desde, sei lá, talvez 1973, até praticamente esta semana. Todos os contos foram publicados em periódicos várias vezes, em muitos idiomas. Um deles, aliás, Guberman, incluiu em seu livro chamado O Conto do Soldado Desconhecido. O Soldado Desconhecido era eu. Sim,
Me contaram que viram meus contos, ou seja, traduzidos de volta de línguas estrangeiras para outras línguas estrangeiras. Frequentemente, no caminho, meu nome se perdia. Então, não se surpreenda se já leu isso antes. Ou sem o nome do autor, ou sob um nome completamente diferente. Mas, de qualquer forma, garanto que isso é da minha vida. Garanto que parte do que vocês vão ler é pura verdade. Não vou revelar qual parte, pois gosto de manter o suspense. O link está abaixo. Eu sinceramente invejo vocês. Vocês vão ler isso pela primeira vez. E eu não posso, já sei tudo de cor. Eu escrevi, depois reescrevi de novo e depois... Bom, tudo bem. Pronto. O link está embaixo. Com isso, voltamos aos assuntos urgentes. Coincidência? Aqui preciso separar claramente o fato da versão, mas uma versão muito relevante. Fatos. Na Venezuela, financiou a esquerda europeia por 15 anos. Depoimentos sob juramento em tribunal americano e várias provas. Zapatero foi intermediário do regime Maduro na Europa, isso está documentado. Sabe e Carvalho estão colaborando com a investigação nos Estados Unidos, então eles sabem tudo sobre os fluxos de dinheiro. A Venezuela financiou os europeus. Depoimentos sob juramento em tribunal americano desde janeiro de 26 e como resultado de fevereiro a maio houve uma aceleração acentuada de todos os casos de corrupção americanos no tribunal. Da Espanha, o fio, ao que parece, já se estende para várias outras estruturas socialistas da Europa. Agora, essa versão está sendo discutida nos círculos analíticos americanos. Os Estados Unidos possuem informações detalhadas sobre os destinatários europeus do dinheiro venezuelano, em primeira mão, de pessoas. Fatos. A Venezuela financiou a transferência de dinheiro para eles, segundo investigadores espanhóis, que receberam as informações por assistência jurídica ou por outros meios. Mas existe uma versão ainda mais dura, aquela sobre a qual depoimentos e informações chegaram por meio de mecanismos de assistência jurídica ou por outros caminhos, circulando em podcasts americanos e círculos analíticos, mas também em tribunais americanos. Muitos falam sobre isso em podcasts americanos e em círculos analíticos, mas que ainda não chegou aos canais oficiais. Fatos. Em 5 meses, condenou a tomada do poder por Maduro, os ataques ao Irã, bloqueou bases americanas e fechou o espaço aéreo na mídia oficial. Os Estados Unidos têm várias reclamações documentadas e evidências de financiamento à esquerda, com muitos depoimentos, inclusive contra colegas de partido. É coincidência que os acontecimentos no quartel-general do partido governista aconteçam justamente quando os Estados Unidos têm sua maior alavanca de pressão? Depoimentos sob juramento nos Estados Unidos, ou seja, isso não é necessariamente uma conspiração, pode ser apenas lógica. Quando você tem informação e vontade política, você a utiliza. Cinema, teatro e circo ao mesmo tempo. Pare por um segundo, dê um passo para trás e olhe para a cena de hoje pelos olhos de Facti. No primeiro ato, o primeiro-ministro e seu partido tentam há anos neutralizar a polícia anticorrupção. Lehrer diz, membro do Partido Governista, membro do Comitê Central do Partido Governista, em conversas gravadas em fita, induz a falso testemunho e tenta desacreditar um oficial específico do Departamento Anticorrupção da Guarda Civil. É assim que eles chamam, Guarda Civil. Não são os esquerdistas europeus. Depoimentos ativos, um monte de provas. Quem está investigando esses fatos? Parece muito com o que Zelensky tentou fazer na Ucrânia. Aliás, Putin nunca fez isso e não fará. Por quê? Porque financiava todos eles, europeus, com depoimentos sob juramento nas saunas. Agora ninguém mais faz isso em tribunal americano. Eles têm liberdade para roubar o povo, mas criticar os chefes foi proibido. Aliás, esse era o passatempo favorito dos caras nos anos 90. Pegar um investigador que se metia, como dizia Vladimir Vladimirovich, onde não era chamado. Espancar ele, depois jogar na sauna, trancar a porta da sauna, pregar a porta e queimar a sauna. Fatos. Em Petersburgo, muita gente foi morta desse jeito. Sobre Moscou, eu não sei. Então também não vou me chamar de médico, mas se for pelos anos europeus, depoimentos sob juramento em Petersburgo, tribunal americano. Um monte. Fatos. Animava o povo em Petersburgo, então suspeito que em Moscou também ouviram sobre isso e começaram a se divertir do mesmo jeito. Mas não pense que eram só bandidos sem farda que faziam isso em Moscou. Claro, eram bandidos, mas todos tinham patentes e prestavam continência toda vez que alguém pedia. Se alguém pedisse, ali na Venezuela ela era financiada sem problemas. Veja como isso aconteceu de forma interessante com os esquerdistas na Espanha. Na Rússia,
Todos foram eliminados, na Ucrânia tentaram, mas os americanos não deixaram, e na Espanha, os mesmos americanos, ao que parece, entregaram tanto material interessante para os guardas espanhóis que eles ousaram entrar na sede do partido governante. Desculpe armas nas mãos. E levaram uma pilha de documentos. Essa é uma estrutura de roteiro que Hollywood chama de justiça poética, quando o golpe retorna pelo mesmo caminho em que foi financiado, cheio de provas. O antagonista ataca o herói, e depois de 2 horas de filme, o herói está na porta do antagonista com um mandado. Ou então com uma arma ou algo assim. Fatos. Na vida real, isso leva um pouco mais de tempo e acontece um pouco menos frequentemente. Mas como vemos, ainda assim acontece. Mais um detalhe que o roteirista com certeza incluiria, porque sem ele, a simetria não estaria completa. Desde o momento em que começou a verdadeira ruptura entre Trump e Sanches, isso foi em outubro de 2025, quando a Espanha ficou como o único país da OTAN que não aumentou os gastos com defesa, e depois com o bloqueio das bases americanas. O embaixador da esquerda, depoimentos de Israel, juramento sobre operações contra a OTAN, sem aumento nos gastos com equipamentos. Depois, bloqueio dos Estados Unidos no tribunal, pilha de provas. Fatos. No tribunal espanhol, responsável por membros do governo, surgiram inesperadamente novos materiais em todos os casos, como Coldo e Cama. Caso Ábalos, ampliação das acusações, uma pilha de documentos recebeu status pela primeira vez receberam materiais para dar a ele o status de suspeito. Lerry Dias estava envolvido em 10 casos ao mesmo tempo, e hoje houve uma busca na própria sede do partido. Eles escondiam tudo lá, porque sabiam que ninguém entraria ali. Claro, sem o Trump, ninguém teria entrado lá. Não é que de repente o trabalho dos investigadores espanhóis ficou mais eficiente. Esse fluxo de informações, antes inexistente ou inacessível aos tribunais financiados pelos europeus, agora chega aos tribunais com jurisdição até o mais alto escalão. O depoimento foi compartilhado, sob juramento nos arquivos. Alguém explicou aos juízes da Supremo Tribunal da Espanha: chegou a hora. Chegou a hora. Hoje em dia, cada nova pasta na Audiência Nacional torna a versão da coincidência temporal um pouco menos plausível. E a versão da operação é muito mais concreta. E agora, o financiamento da esquerda europeia. Os depoimentos sob juramento estão agora nos noticiários às 10 da manhã, horário de Madrid. O clímax. A Unidade Operacional Central de Elite da Guarda Civil entra na sede do Partido Governista. E os fatos? No Comitê Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos, busca documentos, apura provas de financiamento ilegal e investiga conspiração para descredibilizar juízes e investigadores que já analisaram esse caso. Não é apenas uma tentativa europeia de destruir aqueles que investigam a corrupção, depoimentos no tribunal. Mas novamente lembra muito a Ucrânia e a Rússia e uma porção de outras provas. O ex-secretário de organização então da PSOE, que é o partido governante, certo? Ex-ministro, empresário e advogado, acusado de organização criminosa, suborno, vazamento de segredos de Estado, coação para falso testemunho e influência sobre instituições. Simplesmente não dá para inventar melhor. Tiraram do livro, copiaram da lei tudo que financiava a esquerda europeia por anos. Depoimentos na cara. Sanches, estamos cooperando, juro, estamos cooperando. E ao mesmo tempo sob juramento no tribunal. E um monte de provas, mas não se pode dizer ao mesmo tempo que temos provas. E ao mesmo tempo dizer que isso é perseguição, né? A oposição exige a renúncia. Mas para que serve a oposição? Sim, eu acho que contaram um pouco para a oposição sobre o que vai acontecer e em algum lugar em Nova Fact. Em uma prisão federal está um homem que talvez já saiba de tudo e que talvez já esteja cantando, como dizemos no nosso jargão prisional. Por 20 anos, socialistas europeus alegaram que o dinheiro da esquerda cheirava mal, como se fossem provas de financiamento de ditadores. Dizem que são fatos. Que se danem, deixem o sangue correr. É possível bloquear aliados e encobrir o comércio. A Venezuela financiou para manter-se europeia, pois esquerdistas fazem isso há anos. Todos agem assim. Eles não aprenderam uma coisa: informação não é depoimento. Ela se acumula e quando ela cai nas mãos de alguém em um tribunal americano, um monte de gente que tem vontade e ferramentas, então a conta é apresentada. Senhores, nós somos os fatos. No raro momento, maravilhoso, impressionante, fantástico, um momento muito raro, quando a justiça lenta, imperfeita, mas real, alcança aqueles que achavam que eram intocáveis.
Isso não é o fim da história, é o meio dela. Isso é uma continuação europeia mais intensa. Os depoimentos são mais interessantes, não sob juramento, só um segundo. Se no americano havia muita coisa útil para vocês, na Venezuela foi financiado pela esquerda europeia, depoimentos sob juramento, no americano muita coisa.